Olá! Começa agora o Jornal da Facom, telejornal produzido por estudantes de jornalismo da UFJF. Eu sou Lavínia Santana. E eu sou Matheus Domit. Esta é uma edição especial do Jornal da Facom sobre o telejornalismo. E você vai conferir. As fases e mudanças do telejornalismo nos últimos anos. Os bastidores da produção de uma notícia. O ensino do telejornalismo no audiovisual nas universidades. Isso e muito mais você confere a partir de agora no Jornal da Facom. O telejornalismo está presente na vida dos brasileiros há muito tempo. Mas você sabe exatamente quando foi exibido o primeiro telejornal do Brasil? E o que mudou de lá para cá? A gente tende a achar que as coisas sempre foram do jeito que são, mas não é bem assim. Esse espaço que você está me vendo aqui já foi bem menor e até mesmo sem cores. Há mais de 70 anos, a televisão chegava no Brasil através do capital privado, com incentivo do empresário Assis Chateaubriand. Logo no dia seguinte, foi inaugurado o primeiro telejornal, o Imagens do Dia. A linguagem era muito influenciada pelas transmissões de rádio. Já os enquadramentos dos apresentadores eram o primeiro plano e o close. Ela tem um papel significativo de transmissão de conhecimento, de cultura e mesmo assim de conteúdos educativos, como, por exemplo, as campanhas de vacinação, de falar da importância delas ao longo da história, né, do telejornal. Muitos momentos foram pautados por esse instante que as pessoas tomavam contato com o que estava acontecendo, tanto no país quanto no mundo. Em um segundo momento, a reportagem televisiva passa a sair às ruas, com as entradas ao vivo. As famosas externas e a chegada do videotape vão substituindo aos poucos a programação ao vivo. O telejornalismo se amplia e passa a incorporar mais informação a nível nacional, à medida em que ocorre também a expansão das emissoras pelo interior do país. A terceira fase foi marcada pela chegada da televisão por assinatura e dos canais especializados, inclusive os 100% telejornalísticos. A importância de buscar, né, uma historicidade, uma cronologia e dar nome, né, a esse campo do telejornalismo foi um pouco um caminho de fazer assim com que o espaço acadêmico também reconhecesse que o conteúdo jornalístico de televisão ele também chega às pessoas cotidianamente e ele também teve um processo importante na história brasileira. A tecnologia avançou e hoje em dia a internet se tornou um dos principais meios de informação. Para se adaptar aos novos tempos, os principais telejornais passaram a disponibilizar seu conteúdo também online. Isso acabou trazendo a participação dos telespectadores, geralmente com registros de flagrantes de acontecimentos de repercussão e interesse público. Mas todas essas mudanças não são necessariamente sinônimo de melhora. A gente tem as mídias, né, ou as narrativas escorregando de um suporte para outro e, ao mesmo tempo, a gente tem esse aspecto de transmedialidade, né? Tudo conversa, tudo dialoga. Então, eu acho que há uma tendência que, pessoalmente, eu acho relevante em alguns aspectos, para aquela informação rápida, né, principalmente em matéria de serviço. Mas, em termos daquilo que eu vejo como jornalismo, eu acho problemático, porque eu acho extremamente superficial. Não dá conta da complexidade do mundo, da complexidade que existe em qualquer coisa pequena do nosso cotidiano. É importante também perceber os limites da informação e do entretenimento. Em certos momentos, esses espaços se confundem com mais fluidez, né? Eles se atravessam mais do que era antigamente. Você sabia que hoje em dia o telejornal brasileiro de sinal aberto que tem maior audiência é o Jornal Nacional da TV Globo? Apesar de ter perdido quase metade de seu público nos últimos 20 anos, o JN registrou um aumento na média de telespectadores este ano. Os bastidores de um telejornal contam com inúmeras etapas, da pauta até a edição final. Vamos conferir mais sobre como funciona esse processo que passa pelo trabalho de diferentes profissionais. Assistir jornal pela televisão é um costume comum na casa de milhões de brasileiros. Desde a chegada do aparelho no país em 1950, os telejornais se estabeleceram como uma das fontes de informações mais consumidas pela população, devido ao atrativo de poder acompanhar notícias com imagens.
Mas você já parou para pensar nas etapas de produção para que essas reportagens cheguem até a sua tela? A rotina nas emissoras de TV possui etapas bem definidas, começando pela reunião de pauta para decidir os assuntos do jornal. Todo dia depois da Integração Notícia, a gente se reúne aqui nessa sala e aí a gente tem a nossa reunião de pauta, onde a gente junta todos os produtores, os nossos estagiários e os editores dos jornais, então do Integração Notícia e do MG1. E aí a parte que a gente vai passar o que tem no jornal daquele dia, então se precisa de alguma demanda, algum factual que tem que atualizar e principalmente passar as pautas que vão ser produzidas no dia seguinte. Então a gente tem esse processo de ter que vender tanto os vivos quanto os VTs para os editores, tem que sempre vir com ideias, a gente tem que estar sempre antenado, sabendo o que está acontecendo na cidade. E a partir disso, o editor compra ou não, a gente vai para a parte de discussão, o que vai entrar naquela matéria. Então, quais vão ser as pessoas que vão ser entrevistadas e para dar angulação da matéria também. E a partir da reunião de pauta, a gente faz essa divisão de tarefas, então quem vai ficar com cada reportagem, quem que vai produzir os vivos, e a partir da reunião a gente começa essa produção na redação. Além da equipe de produção, temos os repórteres que saem nas ruas junto aos cinegrafistas para gravar as matérias do jornal. Depois disso, a equipe de edição junta todo o material gravado, adiciona os créditos e entrega o resultado final do VT que aparece na sua tela. Aqui na TV a gente recebe o roteiro e aí a partir do momento que eu tenho o roteiro, eu pego o off na cabine de locução, onde o repórter grava, eu monto o off de acordo com o roteiro e vou esqueletando passo a passo com as sonoras. Depois disso, que eu esqueleto, eu chamo o editor de texto. O editor de texto corta as sonoras de acordo com o que ele acha mais interessante. E depois eu venho cobrindo os offs, né? Porque primeiro ele está sem imagem nenhuma. Depois eu venho cobrindo com as imagens que eu achar mais interessantes, com as imagens que falam mais aquele assunto. E depois eu só vou melhorando, né? Só vou ajustando. Aqui na emissora, o trabalho é feito em 2 turnos diferentes, e cada um deles fica responsável pela execução de jornais diferentes. No turno da manhã, temos o Integração Notícias, e logo depois começam os preparativos para o MG1, que vai ao ar 15 para o meio-dia. No turno da tarde, ficam por conta do MG2, que vai ao ar 7 da noite. Todos nós usamos comunicadores. Eu sou a única que consigo ouvir e conversar com todos. Entendeu? Que é uma função, eu converso com mais de 20 pessoas ao mesmo tempo. Que são 7 pessoas na cabine, mais os repórteres, mais os cinegrafistas, mais as pessoas da central, mais o mestre em Uberlândia. Todos os funcionários, unânime no jornalismo, todos têm formação em jornalismo. Então a gente tem a base ética, a gente tem a base teórica, a gente tem a base prática, mas principalmente eu acho a ética. Quando assistimos uma matéria na TV, não imaginamos que tantos processos estejam envolvidos para que menos de 5 minutos vá ao ar. E mais do que processos, falamos de profissionais responsáveis por cada uma dessas etapas que fazem um trabalho excepcional para que as informações cheguem com qualidade até a sua casa. Depois de conferir como é a rotina de produção no estúdio, vamos ver como é o trabalho do repórter e cinegrafista nas ruas. Aposto que você nem imagina todo o processo por trás da produção das notícias que passam na sua TV. Para os jornalistas, o compromisso começa muito antes. É preciso pensar nas pautas, discutir, angular, marcar as entrevistas e selecionar as matérias que irão para o jornal no horário esperado. Os repórteres e cinegrafistas participam ativamente da rotina dos bastidores, tanto no estúdio, para a reunião de pauta, quanto na rua, entrevistando as fontes e apurando as informações. Um trabalho precisa complementar o outro. Inicialmente tem um trabalho da produção, né, que eles vêm com a edição, todo passo a passo, o que vai ser feito, o que vai ser abordado naquela matéria. Eles deixam para a gente todas as informações, só que ainda assim, particularmente, eu prefiro também fazer algumas pesquisas. Até para, na hora de chegar no local, você está super inteirado do assunto e perguntar coisas mais detalhadas que vão enriquecer a reportagem para o entrevistado, porque eu já consigo direcionar melhor o que eu vou precisar naquela reportagem. Algumas informações vão ser transformadas em off e outras eu vou deixar na fala dela mesma. Se para quem acompanha de casa é comum surgir muitas dúvidas, imagina para nós, estudantes de jornalismo.
Ter um conhecimento prévio sobre o funcionamento de um telejornal estimula ainda mais a curiosidade, sendo comum ter dúvidas sobre como se preparar, o que levar, se é preciso seguir um roteiro ou agir de improviso. A gente sai da televisão, da sede da empresa, eu levo uma câmera, tripé, LED, luz, né? A gente tem um LED compacto, tem um LED maior, em caso de ambiente muito escuro, né? Um kit de microfone, sem fio, com fio, cartões de memória 2, porque na televisão a gente sempre trabalha com redundância, que a gente fala, né? A gente tem um backup, porque a gente, do mesmo jeito que a gente pode estar em Juiz de Fora, agora, nesse exato momento, se acontecer, por exemplo, um acidente em Além Paraíba, alguma coisa assim, a gente tem que deslocar para lá. Hoje em dia, com a evolução da tecnologia, eu prefiro até chegar na matéria e já mais ou menos escrevendo o texto. Fazendo mesmo, primeiro off, segundo off, coloco lá o texto da minha passagem para eu ver que todas as informações estão casando direitinho. Raramente acontece, né? A gente faz ali na hora, porque às vezes tem uma situação que a gente precisa pegar naquele momento, então a gente costuma fazer a passagem assim também, mas eu prefiro escrever. A gente guarda tudo direitinho, memoriza, depois vai gravar. Acontece de gravar 10 vezes? Acontece. Mesmo depois de tanto tempo. Tem 8 anos que eu estou na profissão, que eu sou repórter, mas ainda assim a gente esquece. Eu sempre falo que nós não somos robôs, né? Então, assim, dá branco em entrada ao vivo, você vai esquecer a passagem e o cinegrafista, que é um parceiro, está ali para gravar quantas vezes forem também. Uma hora vai sair. Agora que você conheceu todos os processos para uma reportagem chegar até a sua telinha, aposto que vai passar a ver o seu jornal de uma outra forma, não é? É impossível pensar em telejornalismo sem pensar na imagem. É ela que muitas vezes dita e constrói a notícia para as telas. O trabalho do repórter cinematográfico passa por desafios diários frente às novas tecnologias. O avanço tecnológico muda também a forma de se comunicar. No telejornalismo, conforme o tempo passa, grandes câmeras se tornam equipamentos menores e com melhor qualidade. A pandemia foi a virada de chave para acelerar esses processos, com os novos desafios do distanciamento social, novas tecnologias e novas formas de se produzir e capturar imagem foram inseridas na rotina dos repórteres e principalmente dos cinegrafistas. O repórter cinematográfico já era, mas se tornou ainda mais alguém que promove a audiovisualidade. Ele é alguém que orienta as pessoas que estão naquela gravação para um melhor aproveitamento audiovisual. Você, enquanto repórter cinematográfico, precisa dispor a sua câmera e orientar quem está ao redor para como se comportar. No momento de pandemia, isso precisou ser negociado com o próprio entrevistado. Durante muito tempo, essa grandona foi usada para a produção de imagem. Hoje, o cinegrafista pode levar sua ferramenta dentro do bolso. Por mais que uma boa câmera seja indispensável para a produção de um telejornal, nós não podemos negar que o celular está entrando na cena. Que o celular na mão habilita, não quer dizer que oferece a cinegrafia jornalística, é uma discussão muito profunda, mas ela dá a oportunidade que as pessoas possam fazer registros jornalísticos. Então, acho que isso, desde um amador, agora no profissional, tanto pelo uso do repórter cinematográfico quanto da fonte que se filmava, dão demonstrações diferentes, né, de formas diferentes, mas que caminham para um uso do celular no jornalismo. Então, profissão e tecnologia, profissão e ferramenta de trabalho, nessa profissão, né, no caso do repórter cinematográfico, estão muito linkados. E conforme a tecnologia mudou, o dispositivo de gravação mudou, a profissão mudou. A tecnologia está mudando e a profissão precisa acompanhar. Se é possível filmar com celular, em alguns casos, que ele seja bem usado. E o celular não mudou somente a forma de se capturar a imagem, mas também a forma de se consumir. A digitalização é um processo que está se consolidando no mundo inteiro. Tanto que você tem festivais já de cinema na vertical, sobretudo para a fruição do audiovisual pelo celular. O telejornalismo mesmo, ele não está numa tela só, ele está em múltiplas telas, e ele também migra para o celular. Mas também nós temos o audiovisual em outras formas de fruição, no TikTok, no Instagram, que são formas de fruição que também são de conteúdo jornalístico.
a tecnologia ela não está para vir, ela já é uma realidade. O ao vivo hoje nas emissoras comerciais depende muito da conexão do celular e de aparelhos de celular. As pautas hoje são por um aplicativo do celular. A edição de texto é por um aplicativo no celular. Então não tem como dizer que vai chegar, a tecnologia vai... Não, já é. Já parou para pensar que as redes sociais podem ser uma extensão das reportagens? Muito mais do que apurar as notícias e entrar em contato com as fontes, o trabalho do jornalista também pode se estender para as redes. Na era da tecnologia, está cada vez mais comum que as redes sirvam como uma ferramenta para informar e aproximar o público das notícias, sejam elas transmitidas pelos telejornais ou pelos sites. A gente mantém um público muito mais perto. Quando a gente dá aquela aguçada, a gente desperta aquela vontade no telespectador através das redes sociais para aquilo que vai ser mostrado no jornal. Além disso, a gente mostra, a gente tem um tato pelas nossas redes sociais, a gente chama e aproxima as pessoas também da gente. As pessoas acreditam também no nosso trabalho porque acompanham ele ali. Eu falo que a gente humaniza o que a gente faz quando a gente mostra uma parte do que a gente faz também nas redes sociais. Eu acredito que essa humanização é porque a gente mostra que somos pessoas reais, que nós não somos só uma coisa que aparece de vez em quando na televisão. Então a gente não só aproxima as pessoas pro material que estamos fazendo, mas aproxima também da gente. Tudo isso deve ser feito com cautela, tomando cuidado para que informações erradas não sejam disseminadas, nem por parte dos veículos de comunicação e nem dos repórteres. Você não é proibido de usar as suas redes sociais, pelo contrário, você tem a liberdade para isso. Mas a gente tem que usar o cérebro, né, a cabeça, na hora de tomar decisões daquilo que a gente vai postar ou não. Principalmente questões políticas, alguns assuntos polêmicos. Opinião todo mundo tem, mas a opinião, eu acredito, que ela tem que ser dada no momento correto e no local correto. Um estudo realizado pela Target Group mostrou que o Brasil é o país que mais consome notícias pela internet. De acordo com o levantamento, 80% da população lê ou assiste reportagens online. Além disso, outra pesquisa, dessa vez feita pela Cantar Ibope, apontou que o jornalismo é o gênero mais consumido no país. Além disso, as redes sociais também podem potencializar assuntos que serão pautados, chamando ainda mais a atenção do público para o telejornal. Eu acho que existem públicos diferentes. Existem as pessoas que acompanham o jornal pela televisão mesmo, que são as pessoas já mais velhas, aquela dona de casa que está ali fazendo almoço, acompanhando o jornal. Mas existe sim um público mais jovem que a gente percebe que muitas vezes a gente posta alguma coisa na rede social e eles vão ver o jornal para ver mais detalhado. Igual como eu falei das lives no YouTube, a gente percebe que isso chama muito as pessoas para o jornal também. E eu acho que hoje em dia é essencial que a gente tenha as redes sociais muito ativas, até porque também muitas vezes acontece um factual muito forte que a gente só vai conseguir dar no jornal 11h30, mas na rede social a gente já pode postar e deixar a pessoa atenta. Então eu acho que é sem dúvida super importante ter esse engajamento, principalmente no Instagram e no YouTube. Parte da rotina de um repórter passa por se preparar para possíveis consequências de um fato. Mas e no futebol? A pauta esportiva deve considerar que o resultado da partida e seus desdobramentos são imprevisíveis. Normalmente, quando o jornalista sai da redação, ele sabe muito bem o fato que ele vai cobrir. Um acidente, um acontecimento e os seus desdobramentos. Mas e o esporte? É impossível prever o resultado e o que vai acontecer depois disso. Parte da emoção do futebol é a sua imprevisibilidade. Mas para o jornalista, isso significa dizer que grande parte da sua atuação depende diretamente dos 90 minutos. Eu acho que o esporte é imprevisível. Eu vou fazer um jogo de futebol, vou cobrir ano que vem a abertura do Campeonato Mineiro Módulo 2, Tupi contra qualquer time, Tupi e Mamoré. Eu sei que o jogo vai ter 90 minutos. Mas eu não sei se vai ser 4-0 para o Tupi, ou seja, uma ótima estreia. Aí vai ser um VT animado, feliz, que o Tupi começou bem. Pode ser 4-0 para o adversário. Ou seja, você vai ter uma reportagem triste, para baixo, não é porque o foco é local, então o foco é o Tupi. Você vai ter uma boa, estreou perdendo de goleada em casa. Pode ser um 0-0 xoxo, chato pra caramba, que não acontece nada e que é difícil separar melhores momentos. Você não sabe o que vai acontecer. E aí, mesmo numa 4-0, você vai preparado para, se o Tupi ganhar hoje, vai ser uma reportagem assim, assim, assado. Um cara vai fazer 4 gols, o foco é totalmente ele. Ou não, os gols vão ser divididos, e aí o destaque da partida também é dividido.
E esse cenário volátil se agrava ainda mais quando se trata de um jogo decisivo. Eu fiz semana passada o rebaixamento do Tombense. Eu estava lá em Tombos pelo Sport TV, né, para transmissão do jogo com o Mirassol. O Tombense, se ganhasse, escapava, acabou perdendo. E assim, eu estava preparado, eu já imaginava que o Tombense, a luta era difícil. Eu imaginava mesmo, se eu fosse apostar, que o Tombense cairia. E eu fiquei pensando, se o Tombense for rebaixado, como é que vai ser esse clima aqui no final do jogo? Olha o exemplo do dia do massagista, em 2013. Isso não tem como você se preparar. A gente tinha no estádio duas repórteres, uma para a TV e uma para o site, as duas iniciantes, primeira vez no estádio. Como é que você prepara a pessoa para um massagista entrar em campo e tirar o gol? Não tem como você preparar para isso. Mas elas tiveram que, na hora, se virar. E aí a reportagem que seria da classificação ou eliminação do Tupi naquele jogo, acabou virando a reportagem do ano. Qual que é a principal diferença no ato, no fazer jornalístico, para você fazer uma cobertura esportiva e uma cobertura de algum outro acontecimento? Eu acho que a gente, no jornalismo factual e no jornalismo diário, a gente tem que trabalhar com planejamento e nunca com expectativa. Essa expectativa, quando ela é criada dentro da redação, ela pode gerar uma frustração durante a cobertura, pode gerar uma cobertura enviesada por alguma expectativa já criada. Entender que é uma coisa muito orgânica, né? Aquilo está acontecendo em tempo real, diante da gente, então o nosso papel ali não é conduzir o fato, é narrá-lo, é interpretá-lo da melhor maneira. E essa imprevisibilidade, ela acontece em pautas esportivas e não esportivas, mas eu acho que há uma diferença da imprevisibilidade da pauta esportiva, porque a gente não sabe resultados. Felipe cobria a repercussão da semifinal de Copa do Mundo entre Brasil e Alemanha, no dia 8 de julho de 2014. Bem, nem precisamos recordar o placar desse jogo, né? Assim como nós, torcedores, o jornalista também foi pego de surpresa com o resultado e precisou adaptar sua pauta no decorrer da disputa. Mas no caso do 7-1, a gente não está falando de uma derrota, a gente está falando de um vexame, a gente está falando de uma performance vergonhosamente histórica. Então, assim, acho que o derrota em si acaba ficando em segundo plano. A gente está falando de algo além disso. Eu acho que essa foi a grande virada que precisou ser dada. E a gente, quando sai de redação, inevitavelmente já pensa, se ganhar, a gente vai pegar, o povo fala das pessoas comemorando. Se perder, a gente vai pegar, o povo fala das pessoas, poxa, lamentamos a perda e tal. Mas nesse caso não era uma simples derrota. Então acho que esse recálculo de rota que foi feito foi considerando que não era uma simples derrota. O que você leva, assim, a primeira lembrança que você tem dessa não só do jogo, mas da cobertura? O silêncio no alto do espaço. Eu lembro muito desse silêncio, assim, é sério, é isso? Acabou o jogo? É isso. Todo mundo foi embora, esvaziou, as pessoas pagaram a conta no restaurante, é isso. Um silêncio. Esse silêncio ali me quebrou um pouco, sabe? Eu tenho essa sensação, assim, é a primeira coisa, porque de fato eu imaginava, né, o planejamento lá de redação que ia ser uma coisa mais festiva, ou que até uma derrota não tão desse jeito, mas aquele silêncio ali, falei, gente, e agora? Como é que a gente vai fazer? Não vai ter ninguém atrás aqui ao vivo, não vai ter ninguém com espuma, fazendo barulho, com buzina, nada. Não, nada. Absolutamente nada. Então esse silêncio foi marcante. Lavínia, o imprevisível faz mesmo parte da rotina dos jornalistas, não só no esporte, mas em desastres e outros grandes acontecimentos. Pois é, Matheus, o jornalista precisa estar sempre atento aos acontecimentos e se preparar desde os estudos na faculdade. A formação jornalística é um processo longo e desafiador. Durante o curso, os alunos aprendem sobre os fundamentos da comunicação, da ética jornalística e das diferentes técnicas de reportagem. E no Brasil, a disciplina de laboratório de telejornalismo é uma tradição dentro das grandes universidades. Veja agora como se dá a produção dos telejornais feitos por estudantes. O mercado do telejornalismo é um dos mais competitivos da atualidade. Para se destacar, os profissionais precisam ter uma formação sólida, além de habilidades e competências específicas. Mas como as universidades preparam os alunos para esse mercado? Dentro da grade dos principais cursos de jornalismo do país, temos uma das disciplinas mais importantes para quem almeja trabalhar na TV, o Laboratório de Telejornalismo. A disciplina foi incluída inicialmente pela UERJ.
Mas hoje, um laboratório de telejornalismo referência no país é o TJ-UFSC, que existe desde 2012 e faz edições diárias, produzidas pelos próprios alunos na universidade. Projeto de extensão chamado Telejornal Diário ao Vivo, o TJ-UFSC, e o TJ-UFSC é um projeto de treinamento de ao vivo. Então, quando as disciplinas a gente trabalha mais, com mais tempo essa formação, o TJ-UFSC, ele dá aquele suporte que na disciplina a gente não consegue trabalhar. De fato, a universidade é o primeiro passo para o caminho até o mercado de trabalho. Mas os alunos também precisam se preparar por conta própria, desenvolvendo suas habilidades de forma prática. Foi o que a Yara Maia fez durante a graduação. Hoje ela é recém-formada no curso de jornalismo e já trabalha na área como produtora. A gente só entende o que é a prática do mercado quando a gente de fato entra lá. É muito diferente, a rotina de trabalho é diferente, as demandas são diferentes. Aqui na faculdade a gente acaba que tem a demanda própria dos professores, então é uma coisa mais tranquila, a gente tem mais prazos. E no mercado de trabalho acaba que é aquela rotina mesmo que a gente fala, rotina de produção, rotina do jornalismo. Então acaba que é um processo bem acelerado e a gente precisa estar preparado para atender todas essas demandas. É claro que a gente tem toda uma equipe, né, que trabalha em conjunto para que tudo aconteça, mas na universidade a gente tem essa possibilidade de estar aprendendo, esses prazos mais prolongados que a gente pode desenvolver melhor. Na Faculdade de Comunicação da UFJF, o Laboratório de Telejornalismo tem gerado bons frutos para os alunos. Eu saio desse período muito mais completo do que quando eu entrei. Acho que foi uma disciplina que agregou bastante, não só para o conceito e a prática do telejornalismo, mas para o entendimento de como funciona um jornal, especificamente um telejornal, e dos seus processos, das suas etapas, do trabalho em equipe, de confiar no processo e assim ter resultado bacana. A gente consegue ver na prática o que a gente aprendeu já na teoria, lá na matéria de telejornalismo. Então a gente consegue aplicar tudo aquilo que a gente viu de forma mais teórica, com mais conceitos e ver e trazer isso para a prática e praticar, errar, aprender, testar. Então isso tudo é muito importante. A gente consegue perceber o quanto a cada VT, a cada nova edição do jornal, há uma evolução, porque há uma conexão maior entre o docente, nos meus 2 estágios foi com a Cláudia Tomé, a professora Cláudia Tomé, e também entre os alunos. Eles vão percebendo melhor as dinâmicas, eles vão se adaptando melhor ao espaço, vão entendendo a linguagem do telejornalismo e evoluindo. Isso é mostrado, né, nos VTs que vocês podem conferir no YouTube, inclusive fica aqui o merchan. O futuro do telejornalismo depende da formação de profissionais qualificados. Cabe às universidades e aos alunos trabalharem juntos para garantir que o setor continue a crescer e se desenvolver. O diálogo da universidade com profissionais que atuam no mercado é fundamental. Pensando nisso, esta edição especial do Jornal da Facom traz uma entrevista com os jornalistas Camila Sanz e Ricardo Ribeiro. A entrevista foi muito boa, né, Matheus? Rendeu quase 1 hora. O futuro do telejornalismo e algumas das coberturas marcantes na carreira dos 2 entrevistados são alguns dos temas desta conversa. Então vamos conferir um trecho? A produção de um telejornal aqui de Juiz de Fora, quantas cidades? 121. 121 cidades. É difícil. São muitas cidades. Como limitar 30? O MG2 tem 20 e poucos 27 minutos? 27 minutos, no 28 no máximo. Como? Exatamente. A gente é o poder de síntese que o Ricardo falou. E realmente não tem nada. Acabou, entra a programação e te corta no ar. É isso. Então, assim, a gente tem que realmente elencar os assuntos mais importantes, entre aspas, do dia, né? Porque é importante para quem tem também esse juízo de valor. Mas a gente tenta também, óbvio, o 2, ele conta a história do dia. Então, ele tenta dar possibilidades de espaço maior para os factuais, para os desdobramentos, é um jornal mais também de economia. E é um jornal que vai dando sequência ao longo do dia. Então, se um assunto começou no Integração Notícia e ele teve os desdobramentos, ele vai terminar no MG2. Então, se ele começou aqui, ele tem que ter um fim. Então, a gente tenta dar esse caráter de necessidade para esse assunto. Olha, a entrevista está imperdível e você pode assistir completa no YouTube acessando o QR Code que aparece aqui na nossa tela.
E não só a entrevista, como as outras matérias produzidas nessa edição têm conteúdo expandido e você pode conferir no link da descrição ou no QR Code. O Jornal da Facom termina por aqui. Acompanhe a gente nas redes sociais. Obrigado pela sua companhia e a gente termina essa edição com imagens dos nossos bastidores. Até mais!